Fala, gente, então, aqui a gente vai agora com uma aula de anatomia em inglês. Uma aula um pouquinho mais complexa, que ela vai começar então de uma forma mais geral e a gente vai aprofundando com o nome mais técnico. Uma aula de anatomia em inglês, no caso do sistema muscular que eu vou estar explicando hoje, ela é mais uma aula de pronúncia do que uma aula de inglês propriamente dita. Por quê? Porque muita dessa terminologia em inglês ela vem do latim. Então fica até mais fácil se tu fala português, porém a pronúncia quando a gente fala alguns nomes em inglês, ela muda completamente. Se a gente fala da mesma forma que a gente fala em português, fica praticamente inentendível. Então vamos lá, membros inferiores, começa aí. Membros inferiores aqui no inglês, a gente não fala inferior members, né? Talvez até não esteja tão errado, mas tipicamente a gente fala lower body. Então a gente fala do lower body, né? E a gente vai começar com a parte posterior do lower body. The posterior part of the lower body. Posterior já é a mesma coisa. Posterior é a mesma palavra em inglês e em português, mas em português é posterior, em inglês é posterior. Posterior part of the lower body. Vamos lá então, o que nós temos na posterior part of the lower body? Vamos com a terminologia mais simples. Nós temos a calf, one calf, two calves. One calf, two calves. E nós temos o hamstrings, que é o conjunto de músculos da parte posterior da coxa, ok? Mas vamos mais uma terminologia então mais específica. Quais são as body parts que nós temos aqui? Então nós temos na calça, nós temos o Achilles tendon, o tendão de Aquiles, Achilles tendon. Nós temos o gastrocnemius, então o gastrocnêmio é o gastrocnemius. O soleus, o sóleo, ele é uma terminologia bem parecida com o português, mas a gente fala soleus, ok? Então nós temos Achilles tendon, gastrocnemius e soleus. O gastrocnemius, muitas vezes a gente fala o gastroc, né? Porque em inglês tem muito dessa redução da palavra. Então gastrocnemius, às vezes a gente chama de gastroc, ok? E daí nós temos o hamstrings. Hamstrings é o posterior da coxa. Hamstrings é quando a gente quer falar do conjunto inteiro, os hamstrings, ok? Ou o hamstrings. E no caso do hamstrings a gente tem o bíceps femoral, o semitendinoso e o semimembranoso. Nesse caso aqui é o bíceps femoris, então bíceps femoris. Se a gente falasse bíceps femoris, não ia ficar claro. Bíceps femoris, o semitendinosus e semimembranosus. Se a gente fala semitendinoso, semimembranoso, não vai soar claro. Semitendinosos, semimembranosos, é aquele estresse naquela parte da palavra. E daí nós temos os hamstrings. Nós também temos os glúteos. E glúteos em inglês a gente vai chamar de gluteal group, né? O gluteal group. O gluteal group seria os três glúteos, né? O máximo, o médio e o mínimo, né? Então assim, aqui nós temos o glúteo máximo, glute max, seria a parte mais contraída, né? Ou gluteus maximus, ok? Gluteus maximus. Ou glutes maximus, ok? Mas a parte maior, mais extensa, mais correta seria o gluteus maximus. Aí nós temos o gluteus minimus, né? O glúteo mínimo, gluteus minimus e o gluteus medius, ok? Gluteus medius. Esses fazem parte do gluteal group, ok? Então temos a parte da calf, ou calves, hamstrings, gluteal group. Achilles tendon, soleus and gastrocnemius, ou gastroc. Hamstrings vão ser o bíceps femoris, semitendinosos, semimembranosos e o gluteal group, gluteus maximus, gluteus minimus e gluteus medius, ok? E essa é a posterior part of the lower body. Então aqui agora a gente vai com a parte anterior do membro inferior. The anterior part of the lower body. The anterior part of the lower body. Anterior é exatamente a mesma palavra, mas se a gente falar anterior, em inglês não se entende. A gente tem que falar anterior. Anterior part of the lower body. Okay? So, na parte, né, frontal, na parte anterior do membro inferior. Então a gente vai começar aqui com o joelho, né? O joelho nós temos
com a parte ligamentar ali, né? Nós temos o ligamento cruzado anterior e o ligamento cruzado posterior, né? Ele é o anterior cruciate ligament e o posterior cruciate ligament. Mas em inglês a gente não fala esses nomes aí, a gente fala ACL e PCL, ok? Daí a gente tem os ligamentos colaterais, né? O medial e o lateral. A mesma coisa, vai ser o lateral collateral ligament, né? Lateral collateral ligament e o medial collateral ligament. Vai ser o LCL e o MCL. É assim que a gente geralmente fala, tá? E daí a gente vai ter talvez a cartilagem articular ali, que cartilagem em inglês a gente chama de cartilage. Se a gente olhar a palavra em si, ela talvez seja bem parecida, mas cartilagem em inglês a gente fala cartilage, cartilage, né? E daí a gente tem também os meniscos, que a palavra vai ser exatamente igual, mas a gente tem que falar meniscas, meniscas, né? Nós temos dois meniscos, né? O que mais nós temos no joelho? No joelho é isso aí, talvez o ligamento patelar, que é o patellar ligament, né? Ou o patellar tendon, né? Então seria mais ou menos por aí. O que mais que nós temos aqui então na parte anterior? Nós temos o quadríceps. Só que quadríceps é exatamente a mesma palavra em inglês. Só que se a gente falar quadríceps, ninguém entende. A gente tem que falar quadriceps. Ou, como eu falei, no inglês a gente condensa tudo, né? A gente diminui as palavras. Muita gente fala o quads. Mas o quad seria a parte mais simples de se falar, né? E no quadriceps nós temos ali 4 músculos, né? Nós temos o reto femoral e os vastos. Médio, intermédio e lateral. Então o reto femoral a gente chama de rectus femoris. Rectus femoris. Rectus, não é rectus, é rectus femoris. E daí nós temos os 3 vastos, né? Nós chamamos de vastas. Vastas, aquele U tem só de A, vastas. Vastas lateralis, vastus medialis e vastus intermedialis, ok? É do latim, mas quando a gente fala com sotaque de inglês tem que ser diferente, tá? E daí a gente tem essa parte aqui. O que mais que a gente tem? A gente tem um músculo que muita gente fala, mas que pouca gente diz o nome dele inteiro em inglês, né? Que é nada mais nada menos que o tensor da face lata. O tensor da face lata em inglês nem PhD consegue falar, porque ele é bem difícil. Seria mais ou menos assim, tensor fascia latae. Alguma coisa meio latim, meio francês, mas todo mundo fala do tensor fascia latae como o TFL. Tu tem o TFL. Lembra? Quando começa a ficar difícil, MCL, LCL, e ali no caso do tensor da face lata, nós temos o TFL, né? Vamos ali subir um pouquinho pro abdômen aqui. Nós temos o abdominal reto, né, que é o rectus abdominis. Rectus abdominis, não é o rectus abdominis, é o rectus abdominis, ok? E daí nós temos o internal and external obliques, que daí nós estamos no abdominal reto, oblíquo interno e oblíquo externo, né? Internal and external obliques. E daí, cobrindo toda essa musculatura aí, nós temos uma outra palavrinha que é exatamente igual em português e inglês, fáscia. Mas em português a gente fala fáscia e em inglês a gente fala fascia. Fáscia, fascia. Então, se tu tá falando em fáscia em inglês, é a mesma palavra, mas ninguém entende. Então nós temos que ir com fáscia, mas em inglês é fascia, né? Então tá aí, mais ou menos uma visão mais específica um pouco da anatomia em inglês. Tem muita coisa que a gente pode falar, a gente pode falar da parte esquelética, a gente pode falar da parte endócrina, a gente pode falar da parte cardiovascular, a gente pode falar do que quiser. Manda aí embaixo que a gente dá conta de tudo por aqui. Abraço, gente. Falamos.